tudo bem? Chegando mais uma aulinha de literatura para vocês. Hoje nós falaremos sobre literatura brasileira, modernismo de 45, terceira fase modernista. E aí, galera, hoje nós vamos estudar sobre modernismo de 45, também conhecido como terceira geração ou pós-modernismo ou literatura contemporânea. Então nós vamos estudar um contexto histórico que dá-se entre 1945 a 1960. Nesse contexto, vai ser influenciado por diversos fatos históricos mundialmente e também aqui no Brasil. Essa geração, conhecida como social ou introspectiva, falando de introspecção, a gente lembra logo de Clarice Lispector. Fala de temas sociais, a gente lembra de Guimarães Rosa. Fala também de regionalismo, nós falaremos sobre João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina. Então vocês já perceberam que essa fase, essa eclosão de digamos assim, de emoção mais social, mais racional. Então o sentimentalismo ele vai ficar um pouco de lado, vai ser objetivo, ele vai tratar sobre diversas coisas, mas vai dar uma ponderação no sentimentalismo. Porque vai ser uma literatura instrumental, né? Aquela que você vai pegar, vai experimentar, vai falar sobre diversas coisas, vai ter um tema regional, vai ter algo mais ligado à problemática social. Por isso, a terceira fase moderna, esse cunho social, essa crítica social vai estar presente. Aí vocês podem estar se perguntando, o que foi que aconteceu naquela época que influenciou esses autores? O que foi tão emblemático em 1945, né, no final da década de 40, na década de 50 e o início da década de 60, que influenciou esses autores a escrever tão experimental assim? No mundo, nós temos diversos acontecimentos. Dentre eles, nós tivemos aí o Tribunal de Nuremberg, na Alemanha. O que foi isso? Foi um dos presos nazistas, né, que estavam sendo capturados. Então a professora Jarina, né, que é a minha colega de profissão, a minha amiga, pode explicar para vocês, ou também a professora Michele aí, para desvendar qualquer mistério, tá bom? E nós também temos aí o que estava acontecendo nesse período, o Mao Tse-tung na China, a República aí Chinesa. Nós também tivemos a Revolução Cubana. Quem nunca ouviu da Revolução Cubana? Fidel Castro, né? Che Guevara, muitos menininhos, jovens, já com certeza ouviram falar desses caras que foram representatividade na década de 60, 70 aí, elencando uma república, né, uma revolução aí que foi influenciada aqui também, influenciou alguns brasileiros. Nós também tivemos aqui nesse contexto o final da ditadura Vargas. Nós tivemos aqui no Brasil também a legalidade dos partidos políticos e também tivemos na década aí de 60 a ditadura militar, que perdurou por 21 anos. Então nós percebemos aí uma evolução e uma eclosão, seja ela no cenário social, político, econômico, e nós vamos perceber aí o contexto histórico alicerçado em algumas obras, em alguns contextos, como por exemplo Ferreira Goulart, que nós veremos a posteriori. Nós podemos também mencionar outros movimentos como o concretismo, como o tropicalismo, que tiveram aí muitas obras em cunho literário, visando aí, criticando a sociedade no qual estavam sendo inseridos. Tudo isso faz parte de uma literatura contemporânea, tá certo? Então tudo isso, seja no cenário mundial, seja no cenário nacional, influenciou diretamente os autores da terceira geração moderna. Mas falar de terceira geração, quais são as características? Então eu vou resumir para vocês algumas características da terceira geração para te alicerçar vocês para o estudo dos vestibulares, para o estudo do Enem, tá? Para o Enem, na verdade.
que vai direcionar. São várias características, mas vamos resumir aqui. Então, a primeira delas é uma literatura instrumental, tá certo? Que seja ela instrumental, é uma experimentação. Então, eles vão falar sobre muita coisa. E esse cunho instrumental vai ser alicerçado da primeira, da segunda, vai aparecer um regionalismo universal agora. Então, a segunda característica é esse regionalismo universal. O que é isso? Esse regionalismo ele não vai ser centrado, fixado apenas no Nordeste. Ele vai ser algo universal, a problemática social. E a problemática social já é uma característica da terceira geração também. Tá? Na primeira, nós tivemos aí uma literatura, na primeira fase do modernismo, nós tivemos uma fase que vai desconstruir, né, e alicerçar alguns valores. Na segunda fase, na segunda geração, nós percebemos esse regionalismo expresso, uma poesia experimental, e vai continuar essa poesia experimental na terceira geração. Tá bom? A busca de verossimilhança. O que é essa verossimilhança? A verossimilhança vai ser esse contexto, né? essa forma de ter nexo, de ter uma ligação. Então ele vai mostrar em todos os versos essa continuidade. Então ela vai mostrar essa forma bacana de escrever e relacionar alguns fatos. Também tivemos aí a sondagem psicológica, que vai ser todos os autores, e a gente vê muito em Clarice Lispector, tá? Nós também temos aí retoma algumas características do parnasianismo, e nós vemos aqui na terceira geração tendência intimista, né? Ligadas à segunda geração do modernismo. E todas as obras vai ter essa introspecção, esse fazer literário, né, de forma verossímil, de forma certinha, adequada, escolhendo as formas, as palavras. E essa introspecção, o que vem de dentro, né, o que penso, vai ser exposto nas obras da terceira geração. Os principais autores na poesia vai ser João Cabral de Melo Neto, que a gente vai já falar sobre ele, e Mário Quintana. E na prosa vai se destacar Clarice Lispector e Guimarães Rosa, dentre outros. Nós estamos falando aqui dos que se destacaram mais, tá certo? E na aula de hoje nós vamos destacar um autor da poesia moderna de 45, que é João Cabral de Melo Neto, né? O querido John. Então o João Cabral de Melo Neto, ele vai escrever sobre muita coisa, ele vai reunir essas características que nós acabamos de mencioná-las, porém, ele vai ter as características próprias, como, por exemplo, ele vai ser considerado o engenheiro das palavras, porque ele justamente vai ser esse cara que vai escolher todas as palavras adequadamente, vai ser objetivo, porém, ele vai ser uma linguagem muito formal. Tanto é que alguns estudantes, eles sentem dificuldade de interpretá-lo, de analisá-lo, tá? E até mesmo de compreendê-lo. E já que esse engenheiro das palavras, ele vai centrar no Nordeste, né? Vai ser características de João Cabral de Melo Neto, o Nordeste e a Espanha. Por quê? O Nordeste, basicamente Pernambuco, Rio Capibaribe, e a Espanha, porque ele vai para a Espanha, então ele vai ter uma dualidade, escrever sobre os dois lugares, vai comparar em algumas obras, tá? Ele vai também falar sobre a construção, tá? Como é um arquiteto, ele vai falar muito sobre construir sentimentos, construir ideias, argumentos, né? Porque o sentimentalismo ele vai ser nada de sentimentalismo, ele vai ser real, ele vai ser objetivo. Então, ele vai ser muito conciso com as suas palavras, muito preciso, e como eu já mencionei, ele vai saber o que é um fazer literário, ele vai levar em consideração isso. As suas principais obras é A Pedra do Sono, ele vai ser muito aquela coisa de construção, de firme, de como ser fomentado aí
duro, preso e se transformar, na verdade. Nós também temos a obra O Engenheiro, nós temos a Psicologia da Composição, nós vamos analisar daqui a pouquinho, O Cão Sem Plumas e o Rio Capibaribe. Né? O Cão Sem Plumas ele vai centrar aí o Rio Capibaribe, e a principal, onde ele se mais destacou, foi Morte e Vida Severina, que vai se tratar de Severino, um retirante que ele vai do litoral, ele vai do sertão ao litoral, então ele vai dar essa dualidade, e ele vai mostrar um fragmento baseado no Alto de Natal. Tá? Então ele vai fazer uma comparação muito bacana. Nós, na obra inteira, nós vamos visualizar morte, morte e morte, e só vai ter um nascimento no final. Então ele vai ter algumas questões do latifúndio, né, que são os grandes territórios, os grandes proprietários de terra, e ele vai fazer uma crítica porque tem muita gente com muita terra e tem várias, milhares de pessoas que não tem nenhum lugar para se enterrar. Então ele vai fazer essa crítica, é perceptível isso. Nós também temos aí a educação pela pedra, um cara, esse fazer poético, essa transformação, essa dureza, essa proporção, né, que às vezes é preciso cair para se desvendar, para se reinventar. Ele vai mostrar isso em sua obra. E o finalzinho aqui nós temos o Museu de Tudo. Tá? E a gente vai analisar, por exemplo, o poema Catar Feijão, que ele vai mostrar aí que a gente precisa tirar o excesso, tirar o que exclui, o que não presta, jogar fora. Então nós devemos aproveitar só o que sobra, só o que realmente importa. Tá? Então eu acho muito interessante no poema Catar Feijão, que eu vou deixar aqui para vocês analisarem, é interessantíssimo. Tá? Então nós estamos falando de um poeta, de um cara social, de um cara que vai ser objetivo e vai escrever sobre a sociedade, para a sociedade, e vai, de certa forma, contribuir para o fazer poético, para o fazer literário, e mostrando aí algumas reflexões de mundo. Então eu gostaria que vocês analisassem aí o Catar Feijão e outros poemas que eu vou colocar aqui no vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Abraço carinhoso. Essa que é um pequeno resuminho da geração de 45, do modernismo de 45, tá, galerinha? E a gente fica por aqui. E qualquer coisa, coloca aí nos comentários. Não se esquece de dar um like aí e de se inscrever no canal, tá bom? Abraço carinhoso, fiquem com Deus e até a próxima.